Primeira reunião, né, do projeto selecionado pelo Marco Ferrez, que é Chucurus do Urubá. E aí estou eu aqui, Matheus Sá, Pio Figueroa, Eduardo Queiroga. E aí a ideia é que a gente vá ao longo, né, dos nossos encontros para ir pensando num projeto, pensando nas imagens, na parte de texto, enfim, né, nesse universo curatorial e crítico sobre o trabalho, que a gente vá gravando e compartilhando o processo todo. A ideia é que esse trabalho seja publicado em livro. Então, esse projeto aqui, esse prêmio aqui do Marco Ferrez, ele está proporcionando que essa caminhada para que o livro aconteça se inicie. Então, a gente está iniciando agora. Na verdade, já iniciei, né, mas a gente está dando continuidade agora para que o próximo passo seja a publicação do livro. Basicamente isso, e aí hoje o primeiro encontro. Muito bem. Eu trouxe, né, como eu já falei aqui para Pio, para Queiroga, eu trouxe um texto que eu escrevi para na primeira vez que eu escrevi esse projeto, que foi para um outro edital de cultura aqui de Pernambuco. E aí eu achei interessante começar por isso, assim, dando uma lida, para situar um pouco, né, a minha história, o meu relacionamento com esse povo, né, o povo Chucuru do Urubá, que é um povo indígena de Pernambuco, da Serra do Urubá, que fica no município de Pesqueira. Minha participação nessa história começa no ano de 2000, mas, na verdade, prefiro iniciar escrevendo sobre o atentado sofrido por Marco Chucuru em 7 de fevereiro de 2003. Eu estava nos afazeres cotidianos quando recebi uma ligação de Ângelo Bueno, indigenista, funcionário do CIMI na época. Foi Ângelo que me apresentou o povo Chucuru em 2000. E aí ele me ligou dizendo: Matheus, corre para cá. Já soube o que aconteceu? E eu ainda não estava sabendo de nada, então entrei no carro na mesma hora e corri para a Pesqueira. Não pensei duas vezes e segui de carro em disparada para a Serra do Urubá. Chegando lá, me deparei com um cenário de guerra. Várias casas, um ônibus e muitos pertences queimados, ainda pegando fogo. Logo me contaram a história do atentado que o cacique Marcos acabara de sofrer. Na emboscada, 2 jovens que estavam com ele foram mortos e um terceiro conseguiu, inexplicavelmente, sair andando em meio ao tiroteio sem ser visto. Dizem por lá que ele ficou invisível aos olhos dos assassinos. Já o cacique Marcos saiu correndo. Pulou por dentro do arame farpado, onde arranhou o rosto, e foi escapando das muitas balas que foram desferidas em sua direção. Acabou conseguindo fugir e foi acolhido numa das casas da comunidade. O jovem que saiu ileso chegou à vila de Simbres e avisou algumas lideranças sobre o acontecido. Rapidamente, uma multidão furiosa, sabendo quem eram os responsáveis, já que o jovem viu todos os envolvidos, partiu em investida e um confronto aconteceu. Esse foi um dos momentos mais marcantes que vivi nesses anos que venho me relacionando com o povo chucuru. Pessoa com as quais firmei amizades, vivenciei momentos de dor, emoção e muitas alegrias. Um povo que vem me ensinando muito sobre o conceito de união, organização social, luta pela terra, religiosidade e cultura ancestral. Acho que é basicamente isso. Aí o teste segue, né, o texto aí do projeto, mas aí a intenção, né, de iniciar com essa leitura, só para situar, né, como é que
como é que foi sendo o meu envolvimento, né, com esse povo. O Ângelo Bueno, né, um grande amigo meu, poeta e indigenista, eu conheci ele dentro do universo da poesia marginal. Não sabia nem que ele trabalhava com os povos indígenas, nem nada. Conheci através do poeta França, um outro grande amigo. E depois de alguns anos que eu já conhecia ele nunca comentava nada, mas vez por outra, quando a gente estava nos lugares, ele de repente sumia. E, e a gente sempre ficava sem entender muito bem, né, esse movimento todo de Ângelo. E aí, em 1999, foi que eu fiquei sabendo que ele trabalhava no CIMI como indigenista. Desde antes, que ele é paulista, desde São Paulo, ele já trabalhava com alguns povos de São Paulo. E depois que veio para o Nordeste, passou a trabalhar com o povo chucuru. E ele se tornou muito amigo do cacique Chicão, né? Se tornou um braço direito assim de Chicão. E ele dirigia para Chicão, quando Chicão ia, né, para reuniões, para protestos, para, enfim, né, coisas na FUNAI e essa história toda. E por conta disso, foi que a ficha caiu, né? Que quando ele sumia e tal, é porque ele estava muito cabreiro de estar sendo vigiado, podendo também ser assassinado. Isso depois que o cacique Chicão foi assassinado. Então ele estava sempre com medo, sempre cabreiro, né? Então quando ele via qualquer pessoa estranha, você podia estar em qualquer lugar, numa festa no centro do Recife, nos quatro cantos de Olinda, quando ele percebia qualquer movimento, ele já sumia e a gente nunca sabia o que era. Mas porque o movimento todo, a questão toda naquela época estava muito pesada, né? Aqui, para o povo chucuru e para todos os povos indígenas. E aí, como está até hoje, né? Mas aí, nessa época, foi que ele, em 2000, acabou minha... porque eu fui para aquele evento que teve em Porto Seguro, que tinha Brasil 500 anos, um negócio assim, e todos os movimentos sociais fizeram um protesto, né? Brasil outros 500, e fizeram acampamentos do lado do evento oficial para protestar. E aí eu com alguns amigos, a gente pegou um carro de um amigo, uma caminhonete, e foi-se embora lá para Porto Seguro. E tinham 3 acampamentos, um do MST, um dos quilombolas e um dos povos indígenas. E eu fiquei acampado no dos povos indígenas. E quando ele me viu lá, porque ele estava lá com o povo chucuru, quando ele me viu lá nessa história, acampado, foi que ele acabou botando fé, né, do meu interesse na história, e logo após esse evento, que também foi no ano de 2000, ele já me levou para lá, para o povo chucuru, né, e me apresentou as pessoas, e foi dessa forma que eu participei da primeira assembleia, que acontece sempre no mês de maio, né, porque o dia 20 de maio foi a data que o cacique Chicão foi assassinado, então, uma semana antes do dia 20 de maio, acontece um grande encontro, né, que vão povos do mundo inteiro, né? Eu falo do mundo inteiro porque eu já vi povos de outros países indo lá para participar dessa assembleia do povo chucuru para aprender, né, um pouco da experiência do povo chucuru, que é um dos povos do mundo inteiro que teve mais êxito nas suas lutas, né? Eles já recuperaram quase 100% do território de volta e não foi assim na brincadeira não, né? Foi com muita gente tombando, com muitos enfrentamentos mesmo, né? Com muita luta política e com muitos apoios também, né? O povo chucuru sempre teve essa coisa que eu acho muito importante, interessante, assim, de articulação. Eles sempre se articularam muito, porque já era uma característica do Chicão, né? Eles sempre se articularam muito politicamente, porque eles entendiam que era necessário ter diversos parceiros, né, institucionais, sociais, políticos, etc., etc., para dar mais força à luta deles, né? Então, foi dessa forma que eu acabei chegando lá. Então, quando deu 2021, já passado 21 anos, né, chegou em maior idade, né?
Então, eu achei que era importante esse trabalho ir para o mundo, né? Porque também, senão, vai acabar apodrecendo dentro de uma gaveta e não vai servir para nada, né? Para mim, já serviu, né? Porque a experiência de vida ninguém tira. Mas, em relação à imagem que foi produzida, e também para não estar sendo tão egoísta, né? Então, dividir também com outras pessoas essa experiência toda que eu vivenciei, né? Que está representada ali nas imagens que eu fiz e no meu próprio corpo, né? Quiserem comentar alguma coisa ou perguntar, ou sei lá. De comentário geral, Vici, tem uma coisa interessante da atualidade do tema, que nunca deixou de ser urgente, né? A questão indígena no Brasil nunca deixou de ser urgente. Mas agora ela tem uma urgência mais viva, não sei explicar por quê. Em parte, talvez, porque os povos começaram também a, a, a criar mecanismos de voz, estão mais presentes na política, né? Estão mais presentes nas discussões ambientais. Algumas figuras, algumas lideranças é, é, foram entendidas pelo grande público como essenciais para a cultura brasileira, né? Feito Krenak, David Copenau. Então tem uma coisa nesse trabalho que eu fico pensando que ele tem uma atualidade muito interessante, que é colocar numa discussão de um certo imaginário que você tem de representatividade no Brasil, nacionalmente falando, sobre a luta indígena, mas de alguma forma trazer o estudo específico dos chucurus para essa lado a lado com isso, sabe? Como se fosse uma discussão que porque tem liderança, né? Tem esse pessoal, tem aquela menina, esqueci o nome dela, super jovem que foi para a COP. Lembro já. E que é uma figura super atuante, que está nas redes sociais e a Guajajara, né, a Soninha, que vai sair como deputada federal aqui de São Paulo, também. Mas, de alguma forma, talvez até pela urgência da Amazônia, a gente esteja ficando. A gente escolheu uma espécie de. Não sei, há uma centralidade na discussão indígena que talvez a discussão do chucuru não esteja tão no primeiro plano para o público final. Eu não tenho essa certeza, mas eu intuo isso. E aí esse trabalho ganha um pouco essa urgência de dizer, de repente já começar a dialogar até como é que os índios estão comunicando com o mundo, porque você está trazendo um aspecto que merece isso como exemplo, né? Pelo que eles conseguiram, pelo tipo de luta específica acirrada, pela entrada do cacique na política institucional do jeito que tal foi, sei lá, esse conjunto de fatores, né? Eu vejo assim, né, que nada é à toa mesmo, e as coisas elas vão acontecendo dentro de um ritmo universal mesmo. E eu concordo que a gente está vivendo um momento bem complexo, né? Se a gente olha para toda a luta indígena, ela sempre foi sofrida, desde sempre, né? Desde que as primeiras invasões chegaram nessas terras aqui, então essa relação já foi conflituosa desde lá, né? E mais esse momento é complexo, porque é como se as coisas agora tivessem ainda mais escancaradas, sabe? E, e com essa realidade governamental que a gente está vivendo, mais ainda, né? Então, ou até assim, esse escancaro venha exatamente daí, né? Desse momento político que a gente está vivendo. E de todos os interesses, né? Porque
é como se o cerco ele fosse apertando, apertando, apertando em relação à Amazônia, né, às áreas de preservação de uma forma geral, e esses povos estão nessas áreas, né, e para quem defende a exploração dessas áreas, eles passam a ser um dos principais empecilhos, né, da existência dessa exploração, e isso sempre, né, na história da luta indígena. Mas agora é como se esse lado que defende tudo isso tivesse afiado as garras, sabe? Tivesse elevado a autoestima, digamos assim, e, e não está mais com papas na língua, não está mais disfarçando, né? A coisa está escancarada, né? A coisa acontece assim, ninguém está escondendo mais, né, a sua opinião nefasta, né? Tá, consequentemente, os povos estão sentindo isso na pele, literalmente falando, né? Não está fácil. Tem uma mensagem aqui, né? Essa reunião acabará em 10 minutos. Eu até mandei o nome dela, Tixai Suruí. A O figura nome de quem? da menina que foi Ah, representante na sim, foi COP, citado, puta esquecido, né? liderança articulada, maravilhosa, Exato. forte. Ao mesmo tempo, a gente tem todo esse universo da mídia e da imagem que também os povos tomaram para si, né? Coisa que eles não tinham antes, né? Eles eram, nesse sentido da imagem, eles eram muito dependentes daquele que chegasse até lá e que quisesse contribuir com eles nesse sentido, né? Hum. E de um tempo para cá, isso mudou bastante, né? Então, da mesma forma que você tem esse escancaro de quem quer acabar com tudo, você também tem uma possibilidade da outra voz que está se defendendo, né, e se mantendo viva, poder também estar falando para o mundo, né? E colocando essa sua realidade, denunciando essa sua Uhum. realidade, né? Então, é um momento muito distinto, né, de tudo que a gente já viveu, né, aqui no Brasil, em relação à luta indígena, né, e às lutas sociais de uma forma geral, né. Tem um outro ponto, cara, que eu não sei assim quanto faz sentido, mas eu acho que faz muito sentido, inclusive para o trabalho, porque, né, o teu trabalho tem essa coisa da semente, né? Tu explora essa questão da semente chucuru, e eu fico pensando aqui nessa questão geracional, sabe? Que a gente tem, a gente está falando aí, sei lá, é isso que a gente está falando de uma segunda, terceira geração, né, de uma luta mais consciente. Então, é claro que é isso, né? A gente tem 521 anos de questões indígenas para resolver e que a gente não pode dizer que eles estavam sempre calados, né? Porque com a chegada dos portugueses, assim, houve uma resistência dos indígenas, né? Assim, até a tentativa de escravização acabou sendo mais negócio trazer, né? Povos africanos para cá, porque os índios muitas vezes, né, corriam, lutavam, de alguma maneira resistiam e não se deixavam. Mas eu acho que pensando assim, né, como o Pio citou, Krenak no Congresso, né, a passagem dele no Congresso foi uma passagem muito marcante, né, o Schopenhauer ganhando o mundo, né, com as organizações, assim, então teve um papel também muito forte, né, nesse reconhecimento dos direitos indígenas e da demarcação de terra e tal. E aí, olhando para o Chucuru especificamente, eu fico pensando que tem uma coisa muito forte, assim, muito importante, assim, né, para esse projeto, porque além dele exatamente de ser, assim, ele expandir essa luta, essa história para outros territórios, né? Porque embora assim os chucurus sejam muito fortes politicamente, estejam presentes nessas nessas interlocuções com, né, com Brasília, com poder e tal, mas a gente ainda fica num imaginário às vezes de um certo recorte, né, de povos indígenas assim.
embora Krenak seja aqui do Sudeste e Copenau, os dois citados, né, seja lá do Norte, mas às vezes a gente ainda fica com um certo recorte. E aí eu fiquei pensando muito assim, porque nessa questão da geração, porque você tem Chicão, que é assim, né, que já era um líder, que já causava já trazia assim essa luta ali para pauta, né? E por isso foi morto, foi assassinado. Daí vem Marcos, o filho, que continua essa luta, mas já vem com uma outra visão também, com outro tipo de organização e de interlocução, né? Então, já, sabe assim, já é uma segunda geração de percepção de tudo, e, e essa luta toda, ela vem se desdobrando em uma juventude aí que está a fim de, né, dar outro passo, assim, que aí é quando entra redes sociais, audiovisual, um monte de coisa junto, assim, né? Então já é uma terceira geração assim da consciência, do orgulho, da luta, né? A própria retomada das terras. Então, uma coisa é a galera estar fora das terras, lutando para voltar, né? Assim, tá num embate ali dentro do território. E agora assim, você tem muita gente que já cresceu naquele território. Então, né, é outra relação assim com a cultura, com a própria ideia ali, né, das questões assim. Para mim um evento muito marcante assim foi no projeto lá das parteiras, quando uma liderança jovem ela lutou para que o filho nascesse nas terras chucurus, porque não estava mais tendo nascimento lá dentro, né? Por uma questão de política pública de saúde, todas as grávidas eram levadas para a maternidade na cidade, fora das terras. E ela, né, disse, não, peraí, eu sou chucuru e eu quero que meu filho nasça na terra chucuru. Não quero sair para ele nascer, por mais assim, que seja talvez simbólico, né, mas o simbolismo é tudo nisso. É, eu quero meu filho nascer daqui, ele é um chucuru nascido na terra chucuru. Então, essa retomada, né, da consciência, assim, dessa vontade, dessa força, assim, que eu acho que é fruto dessa construção que vem de geração para geração, né? Então, se a gente, sei lá, se no teu projeto tem, sabe, esse polo assim, né, de Chicão, você começa a contar a história, você fala, eu quero começar a partir do atentado que Marcos sofreu, né? E e hoje a gente já tem toda uma geração nova que estuda lá dentro, que vive lá dentro das terras, que cresceu lá dentro, né, que retomou os rituais religiosos, as sabedorias da terra, né, que frequenta é, essas assembleias, essas tomadas de decisão conjuntas. Então, assim, é um crescente, né, que é muito interessante, que tem tudo a ver com o projeto. E que eu acho que, como o Pio falou, é, essa urgência mais viva, uma urgência mais urgente, que veio de fora, né? Que veio de um contexto nacional, de um retrocesso nacional, mas que, sabe, mesmo sem esse retrocesso torna a coisa assim, ainda mais, né, necessária, digamos assim, ainda mais incontornável. Mas mesmo sem essa pressão, né, sem esse retrocesso, essas 50 mil passos para trás que a gente está dando, é, eu acho que é isso, sabe? É um movimento crescente, assim, é um movimento que me parece, né, geração, assim, ter a ver com essa coisa de uma consciência que está sendo gerada, né? Gestada, assim, que está sendo renascida, sabe? Não sei. Claro que também estou falando isso, né? Com o meu olhar de fora, né? Mas como também assim acompanho o teu trabalho e, né, e com esses contatos assim com o povo também me levanta essa ideia assim de uma, não sei, de um desdobramento, sabe, dessas gerações assim. Eu vejo assim também, Queiroga. É muito interessante, né? Esse tempo
Esse movimento geracional, ele, sem dúvida, traz um diferencial. Logo quando eu cheguei lá no Chucurus, já tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que já era um movimento inicial dessa mudança geracional, né? Que era a questão da educação, porque já tinha uma geração muito jovem, principalmente mulheres, que finalizavam o magistério, ou letras e tal, e que queriam dar aula nas escolas de dentro da aldeia, né? E já lutando para que essas escolas não fossem mais escolas dentro de um sistema tradicional da sociedade não índia, né? Mas não, uma escola indígena, né? Dentro de um outro olhar, de uma outra visão. E era muito interessante como eles se articulavam, conseguiam apoios com ONGs, com instituições que davam um alicerce nessa questão, até na parte burocrática disso, né, para dialogar com a Secretaria de Educação, essa coisa toda, e tiveram êxito, porque hoje em dia você tem as escolas, são escolas, né, fruto já dessa luta. E a partir disso, já chega no que você fala, de muitos jovens estarem se formando, mas não apenas para ir para o mundo, né? Mas se formando já vislumbrando a atuação dentro da comunidade. E isso é muito interessante, né? Em todas as áreas. Então, se tocou, assim, a vida toda a gente precisou de um advogado. Inclusive, um dos advogados do Chucuru foi assassinado na época de Chicão. Não me recordo agora se foi antes de Chicão, se foi depois. Mas um dos advogados foi assassinado. Então, pô, a gente a vida toda precisou de advogado. E a gente sempre contratou advogado daí de fora. Por que a gente não vai se formar? A gente mesmo não vai advogar pelo nosso próprio povo. Isso eu estou dando um exemplo, né? Aí entra tudo, entra o audiovisual, entra, né, a comunicação de uma forma geral, e etc, etc, né? Então, essa sem dúvida, né? Você, como agora há pouco a gente estava conversando aqui com o Pio, né? Você tinha uma coisa muito alicerçada na grande liderança, não só no Chucuru, isso, né? De uma forma geral, no Chucuru Chicão, né? Que tinha uma voz muito ativa. Ele, enquanto pessoa, era uma pessoa que tinha um olhar universal, muito interessante e diferenciado, né, de boa parte das pessoas que moravam naquela mesma região dele. Ele era uma pessoa diferenciada nesse sentido, né? Ele tinha um olhar mais universal e que as pessoas, a partir dele, se posicionavam, né? Agiam, digamos, né? Claro que não quer dizer que o movimento começou com o Chicão, já veio de antes, de outras lideranças, mas ele tinha esse diferencial. E enquanto que agora você tem uma coisa mais plural, você continua tendo uma força grande no cacique, que é Marcos, né? Na voz, na decisão, no posicionamento perante a sociedade, mas você tem uma força muito grande da população, de uma forma geral, e principalmente da juventude, que já, diferente da geração anterior, que tinha vergonha de dizer que era índio, eles já têm ao contrário, né? Eles querem estimular que cada vez mais as pessoas ampliem essa vivência de ser índio, né? E de se posicionar como tal. Quando eu cheguei lá, ainda tinha muita gente que vivia em Pesqueira, e não dentro da aldeia, num bairro chamado Chucuru, era o nome do bairro de Pesqueira, e que não se dizia índio. Você é índio? Não, sou índio não. E nesse período, que historicamente assim, é pouquíssimo, né? 21 anos que eu estou convivendo, já mudou completamente. Hoje é difícil você achar alguém que diga que não é índio.
É difícil. Mudou realmente, assim. Então, essa questão geracional é realmente bem importante nisso tudo, né? Em todo esse movimento. E dentro desse universo, né, que a gente está trazendo para cá, no universo das imagens, da comunicação, da expressão artística e tudo, essa força é muito grande, assim, interessante, né? Os Chucurus, eles têm já há um tempo a Ororubá Filmes. Então, durante várias situações, parceiros foram para lá, deram curso de fotografia, deram curso, né, de audiovisual, teve alguns movimentos dentro do universo das artes visuais. E isso tudo foi a presença, né, muito questionadora e inovadora de Ângelo Bueno, do meu amigo que eu já falei, que me apresentou, né, o Chucuruja, ele sempre levando coisas inovadoras lá para dentro, cutucando o pessoal e tudo mais. E a coisa foi acontecendo, né? E hoje em dia você tem a Ororubá Filmes, que está hoje, por exemplo, em Brasília, né? Hoje, qual é a data de hoje? 12 de abril. Está hoje lá em Brasília, filmando e fotografando tudo, entrevistando e já botando no Instagram, no Facebook, no YouTube, hoje. Elas estão lá, está tudo lá. Inclusive o filho de Ângelo, Chicãozinho, porque Ângelo se casou com uma das filhas de Chicão, a filha mais velha, e tinha uma tradição na família que o filho homem da filha mais velha é que teria o direito de botar o nome do pai. E foi exatamente o filho de Ângelo, que se casou com ela, que quando nasceu teve o direito de ter o nome do pai. Então é Chicão, eles chamam de Chicãozinho. Ele está lá em Brasília, fazendo a cobertura. Ele é editor de vídeo, edita vários vídeos do Ororubá Filme. Né? Eu tenho foto dele na maternidade, no braço de Ângelo, no dia que ele nasceu. Num desses encontros eu tento mostrar essa foto. E ele já está lá em Brasília, né, atuando de frente lá na juventude. Diga lá, Pio, tu perguntou se podia perguntar? Pergunta aí. Não, eu queria, fiquei curioso, Matheus. Assim, só pontuando assim, essa relação que você falou, né? Porque realmente o pessoal, né, os povos indígenas foram expulsos das terras, né? Desde que começou tudo aqui, essa confusão que a gente vive. E aí era muito mais difícil, era muito mais problemático né, assumir essa condição de indígena. Isso era um grande problema, né? Assim, que os caras, as pessoas, homens, mulheres, crianças, né, velhos, eram massacrados por serem, né, indígenas, eram negados todos os espaços. Mas uma coisa que eu fiquei muito curioso, cara, que eu queria perguntar, era nessa tua relação, assim, né, com eles, com o Chucuru, com o povo Chucuru, sei lá, como é que foi essa relação em termos, assim, mais pragmáticos, assim, né? Como é que é a tua ida lá? Quando você vai lá? Não sei se você teve alguma atividade também educativa, assim, né? Que você tem também toda uma trajetória assim de oficina. Só não sei se você teve a oportunidade também de atuar desse jeito. Ou, enfim, eu fiquei curioso assim de saber essa tua participação lá, a ida às assembleias, fotografava, convivia, como é que era isso? Que foi, né? Que Exato. vem sendo isso. Isso. A primeira ida já foi logo numa assembleia. Inclusive, a assembleia, antes, ela durava mais tempo. Então, a primeira ida eu já passei, acho que foram uma semana ou talvez até 10 dias. E nessa primeira ida, né, eu teve assim, um grande diferencial que me possibilitou uma aproximação muito mais rápida, digamos, né, com a família que está à frente, né, da liderança, que é, né, o Marcos, Dona Zenilda e tal, foi exatamente pelo o envolvimento de Ângelo com o Chicão, né? Como eu já falei, Ângelo dirigia para Chicão, era amigo e tudo mais. Então, provavelmente, se não fosse uma pessoa como ele, eu poderia até chegar
né, neles e tudo mais, mas, no mínimo, eu ia levar muito mais tempo para isso. Então, eu já cheguei sendo apresentado para a família do cacique, né, que tinha acabado de assumir. Inclusive, na época, ele ainda era era muito jovem, então a participação de outras lideranças e da mãe ainda era muito forte no Cascado, né? Depois ele foi, enfim, né, ficando mais velho, amadurecendo e tomando realmente a frente, assim, de uma forma, né, mais unitária e tal. E então eu cheguei por aí na Assembleia e com muito interesse nessa questão política, diretamente da luta mesmo, propriamente dita, né? Então, inclusive, inspirado, incentivado por Ângelo também, que tem bem esse perfil, né? Dessa coisa ativista mesmo, de um ativismo participativo mesmo, sabe? Então, eu cheguei com essa energia, assim, né? A partir do momento que eu cheguei, obviamente que eu comecei a entrar em contato com um universo de coisas que iam além desse momento específico da luta propriamente dita. Então, foi a partir daí que eu comecei a me tornar, digamos, mais íntimo, né? Porque eu comecei a me aproximar de outras coisas que não eram não sei nem se a palavra é apenas, mas, enfim, que não eram só o momento de luta política, né? E aí, nisso, eu tive a oportunidade de perceber outros aspectos, né? Nuances, assim, da própria relação familiar, dessa relação entre as lideranças, da questão da religiosidade, né? E isso foi me proporcionando esse mergulho mais profundo, né? Do que aquilo que eu fui em busca no primeiro momento, né? Que era aquela coisa mais diretamente da política, que obviamente continuou até hoje, mas com todo esse universo. O processo todo sempre foi independente, assim, muitas vezes eu me vi sozinho no carro dirigindo de Olinda para Pesqueira, né? 4 horas até o povo lá em cima, uns 4 horas em um quebrado, porque todo esse universo realmente me movia na época e me move até hoje, né? Então, eu não media esforços, né, para estar lá dentro, para vivenciar o máximo que eu pudesse, né, aquele universo todo. Ou então eu era delegado, assim. Então, Ângelo passou a ter em mim uma pessoa que ele podia confiar e que ele sabia que eu ia chegar junto quando ele delegasse. Então, ele era a pessoa que ligava e dizia, bicho, corre para cá, velho. Corre para cá que o bicho tá pegando, não sei o quê. E eu ia me embora mesmo, entendeu? Remarcava outros compromissos e tudo mais e ia embora. Nessa parte que você perguntou, né, do que eu atuo, né, nessa parte da educação, através do universo das imagens e tal, não, inclusive assim, né, estimulei também essa questão do envolvimento e tudo, mas não cheguei a dar uma oficina mesmo, porque, enfim, né, a dinâmica na época era muito da minha atuação enquanto aquele que iria produzir as imagens, fazer com que as imagens existissem, né? Então, mesmo que fora de lá eu estivesse dando oficinas e tal, isso não me passava pela cabeça, porque eu estava com toda a energia voltada a vivenciar os acontecimentos, e vivenciar os acontecimentos com a câmera na mão, no pescoço, né, 24 horas. Então, eu estava focado nisso. Então, não tinha muita abertura para outras coisas, né? Agora, nessa fase que a gente decide botar o projeto no mundo e a gente começa a dialogar com essa juventude que está à frente desse universo da comunicação, automaticamente foi natural
uma das contrapartidas, né, da existência da publicação, porque eles estão apoiando, eles dão carta de anuência para os projetos. O próximo projeto, inclusive, que eu vou botar na Lei de Cultura de Pernambuco, o Funcultura, vai ser em nome deles, não vai estar mais no meu nome, vai estar no nome deles, e o produto do projeto é o livro, né? Mas vai estar escrito no nome deles. Então, a contrapartida, logo natural, foi uma formação. Vai ser ou não sei se vai ser um conjunto de oficinas que eu vou dar lá para eles, para contribuir com a caminhada que eles, por si só, já estão fazendo, né? Uma outra coisa que eu vou também contribuir nesse processo todo vai ser na coisa da feitura de projetos. Eles até já aprovaram um projeto nesse mesmo edital do Funcultura de Pernambuco e perderam o projeto. Não perderam, eles entregaram de volta, desistiram do projeto, porque todo o processo burocrático envolvido, eles não estavam, na época, ainda aptos, eles acabaram não suportando esse processo burocrático, porque viram que, inclusive, poderiam começar a ter problemas financeiros e jurídicos, e eles acabaram preferindo devolver toda a grana, e o projeto não foi executado. Então, uma das coisas também que eu vou estar contribuindo é auxiliando nessa questão da feitura dos projetos, né? De um olhar de produção executiva e até da escrita mesmo e tudo mais, né? Então, veja, isso depois de 21 anos, né, está acontecendo agora. E uma coisa que, paralelamente, nesses 21 anos, eu já vinha fazendo, enquanto estava na cidade, né? Só que o foco para lá era muito direcionado, era meio que unidirecionado, sabe? Nesse sentido da vivência e da produção da imagem. Foi muito marcante para mim, né? Esse momento da Assembleia, né? Esse momento ele acontece no dia 20 de maio, todo ano, que foi o dia que o Cacique Chicão foi assassinado na frente da casa da irmã dele, na cidade de Pesqueira, embaixo, né? Porque todo o povo chucuru ele está na Serra do Ororubá. Então você sobe. E o município, né, a cidade, está embaixo, Pesqueira. E aí eles descem, eu não me lembro agora, não sei se são 3 ou 6 quilômetros, não me recordo agora, nessa caminhada. E nessa energia que vocês estão vendo aí, eles invadem, literalmente falando, a cidade. E eles tomam todas as ruas da cidade. E na época mais tensa, nessa época, por exemplo, dessa foto, quando a gente chegava na cidade, a cidade estava quase toda fechada. Uma tensão estava no ar muito grande e as pessoas ficavam olhando mais na beirada da porta, assim, da janela e tal. Hoje em dia, tá todo mundo na rua, a escola bota os alunos na rua, na frente da escola para bater palma. É impressionante, assim, sabe? É um movimento realmente muito bonito de ver, sabe? E de acompanhar essa evolução, né? Da própria sociedade de Pesqueira, da cidade, né? Que estava olhando pela brecha da porta e agora está na rua, botando seus filhos na rua para bater palma. E aí era muito louco, assim, né? Porque como no universo da fotografia, eu participei já de muitos, né, movimentos sociais e, enfim, né, sempre tive por aí. Mas eu sempre senti uma diferença muito grande nesse movimento específico do Chucurus, né? Tem algo de diferente. Esse desafio de edição vai ser, né, uma coisa interessante de encarar, né? Uma delas é essa, né? Como é que você... isso tudo que Queiroga mesmo trouxe, dessa questão da geracional ou das histórias de uma atualidade, imprimir essa atualidade, e que é isso, né? Você se voltar às tradições é super, né? A questão da ancestralidade, deles estarem
cada vez mais conectado a isso, não tem nada mais atual. Então não significa fugir disso e só ir para o outro lado, mas tem uma complexidade, né? Tem coisas assim, essa atualidade, eles na rua, eles em marcha, eles em assembleia, eles na relação com a política ou com coisas assim, é determinante para o trabalho, né? E essa marcha, ela tem uma proporção épica, assim, né? Do jeito que é a foto. Me provoca mais, assim, vendo pela primeira vez o trabalho isso, do que a do discurso, sabe? A do discurso... A do discurso é como se ela tivesse é uma foto bem feita, mas ela foge para mim a esse impacto de informação que está chegando agora, né? Que a do giro tem também. Sim. Tá alto, tô baixo um pouquinho. Muito foda essa foto. Esse universo de reedição é sempre, né? Sempre um desafio, né? Mas é um bom desafio, sempre também. Uma coisa interessante de escanear, Matheus, é justamente entender os diálogos que pode ter com coisas produzidas agora ou com coisas a serem produzidas, né? Também, se você organiza esse acervo todo, pode ser que você diga, cara, eu vou lá agora dialogar com essa foto aqui. Pá, essa foto gigante. Ver o que se desdobra desse procedimento especificamente, né? Cara, eu acho massa tu tá falando isso, porque uma das coisas que me veio na cabeça, desses tempos para cá, pensando, era de exatamente algumas coisas que me deu vontade de ainda fazer, sabe? Por exemplo, o Marcos, ele se elegeu como prefeito de Pesqueira. Isso é um fato é, é muito interessante, né, dessa história toda, né? A mesma cidade a cidade que eu digo, o contexto, que assassinou o pai dele, elegeu ele como prefeito, né? Isso é muito louco, né? Assim, dentro da história do povo chucuru e dentro da história do povo indígena mesmo, de uma forma geral. E, e aí uma imagem que eu tô a fim de fazer é de Marcos nesse contexto, sabe? Nesse contexto de prefeitura, porque ele está enfrentando um processo judicial que não está querendo deixar ele assumir. Ele ganhou a eleição democraticamente e tem um processo que não está querendo deixar ele assumir. Então, ele até agora está na prefeitura de uma forma paralela, assim, né? Então, isso é muito interessante também, né? E diz muita coisa desse universo todo, né? Então, me veio muito na cabeça, né? Uma imagem de Marcos nessa situação, por exemplo. Né? Me veio uma coisa de também. Claro, isso tudo pode nem acontecer, mas me veio, né, uma vontade de fazer alguns retratos, sabe, das primeiras pessoas, sabe, que caminharam junto com o Chicão, que ainda estão vivas, né, e que já não tem mais, não tem nem mais como fazer a caminhada, sabe, por uma questão de idade mesmo, de saúde. Né? Muitas, inclusive, que eu nem conheço ainda, né, mesmo em todo esse período, né, que eu estou por lá. Enfim, e aí quando você... Isso foram pensamentos que eu tive sem a gente conversar sobre isso. E aí agora você chega e aborda isso de alguma maneira, né? Com isso que você acabou de falar. Então, eu acho muito interessante, né, essas sintonias que vão acontecendo assim, né? Cara. E tem isso, o procedimento de retratos, por exemplo, ele é que dá vontade de pensar a respeito só dele, né? Porque tem
sei lá, tem umas coisas assim, né, que você, na história da fotografia, que você usa o retrato de um jeito que termina gerando uma coisa muito forte, né, que quase como se você tivesse, não sei direito, tem que pensar a respeito, mas tem desde aquelas escolas alemãs que era quase uma catalogação e que tinha sentido político de esquerda, um político de resistência ao movimento. Tem trabalho, que é um trabalho até, é meio, esse trabalho que eu estou falando, ele é da década de 20 e 30, eu tenho que lembrar o nome e o que é para ser mais preciso. Fico devendo. Tem a linha de retrato americana, que faz referência à geração pós-bomba atômica, com aqueles brancos exagerados, e uns preto e branco, assim, muito mais pop, mais urbano, mas que depois de um tempo ganha um sentido político foda, sabe? História de retrato é uma coisa para pensar direitinho, assim, porque pode ser também uma linha bacana, né? Inclusive dos históricos, mas também de quem está lá agora, né? Das atuações mais próximas. Era isso que eu ia comentar, assim, para mim, eu não sei, eu gosto muito da ideia do retrato, e um retrato assim, pensado, né? Um retrato, sei lá, pensar essa produção, não ser chegar lá e fazer de qualquer jeito, mas já pensar um porquê, né, de certas escolhas e tal. E acho importantíssimo, assim, pegar esses mais velhos, esses que estiveram ao lado de Chicão, mas eu fiquei também pensando muito na força disso estar misturado com todo mundo, assim, né? Com a criança, com, sabe, de quase de não ter assim não ter uma diferenciação, né? De ser realmente bem horizontal, assim. Então, eu fiquei aqui pensando como uma ideia assim de, né, uma tentativa de fotografar todo mundo, sabe? Tipo, fazer 50.000 retratos, assim, fazer, né? Claro, não precisa ser isso tudo, mas, sabe assim, ter lá os personagens importantes pela sua história, pela sua presença, assim, na luta, mas, não sei, fazer uma coisa meio, assim, né, de que ela se dilui, assim, nela também e volta para um coletivo, assim, volta para uma mistura horizontal, sabe? Então, aquele tratamento de respeito que vai para esse personagem, ele vai se espalhar por todo mundo vira, né, esse olhar respeitoso, assim. Aí a diluição né, é uma diluição forte, sabe assim, não é uma diluição para perder força, mas é uma diluição que para mim ganha força, assim. Você vê um volume enorme assim de bons retratos. E de alguma forma você dilui justamente o personalismo, né? Não, não é um retrato, você celebra uma hierarquia, alguém, não, só merece o retrato a rainha, não. Vira, é tanto retrato que no fundo o retrato se torna coletivo, né? Mesmo que você individualize, que você saiba a história de cada um, vira uma. É. Isso é legal. Agora tem uma discussão boa aí, assim, uma pedra no sapato, né? Boa aí, que é exatamente pensar como é esse retrato, né? O que é que faria sentido, né, em termos de abordagem, assim. É, Se é esse fundo limpo, essa claridade aí, se é o retrato que, né, eles elegessem como, né, um modelo assim, sei lá, um diálogo assim que pensasse um pouco como seria isso. Pode ser interessante, sim. é um desafio bem interessante mesmo. E
E assim, né? Na verdade, eu acho que é algo que vai surgindo, né? Como possibilidades, né? E com certeza, a partir do momento que vocês, e eu também, né? Porque por mais que eu seja o autor, né? Quando a gente realmente para olhar para o material, pensando, né, que aquilo vai se tornar alguma coisa, já muda a forma de olhar para o material, né? Então, tanto para mim como para vocês, a partir do momento que a gente começa a olhar, aí, assim, a pluralidade de possibilidades vai surgindo, né? E também nesses nossos diálogos, né? As ideias vão aparecer e, né, agora a gente está conversando sobre retrato, de repente amanhã a gente já está conversando sobre outra coisa, e aí o próprio tempo vai dizer qual dessas conversas se mantém, né? Se é do retrato mesmo, se é de outra coisa, né? E isso é que é interessante, né? Porque é exatamente a vivência do processo, né? Porque para mim mesmo anima muito a ideia do retrato, sabe? Mas conhecendo, né, assim, o pouco que eu conheço do trabalho, eu também fiquei agora, né? Eu falei uma coisa, mas depois fiquei já pensando outra, porque ele tem algumas dinâmicas ali, né? Assim, a gente vai olhar para ele, vai ainda ver coisa que está escondida, né? Está pouco vista, tal. Mas de algumas coisas assim que eu já tive a oportunidade de ver, também tem uma dinâmica que talvez seja outra, né? Assim, estou lembrando daquelas imagens meio borradas, assim, bem coloridas, né? Que tem das crianças. Não tem uma assim, né? Tem uma série de retratos, né, das É, crianças, mas que ao mesmo tempo, e assim, é um movimento, né? é, É uma cor, assim, uma coisa que que no às vezes caso meio... Pio nem viu ainda, Pio não está ligado, não. É, é Exato, massa. eu acho que é isso, né? Eu acho que a brincadeira está só começando, né? Como diz a história. Isso é que é bom. Eu Agradeço vou, mesmo aí a eu vou dar possibilidade. uma lida, cara, nas histórias. Eu tava vendo aqui o link da Ororubá Filmes Isso, e vou tentar retomar também algumas coisas de históricas mesmo do povo, só para massa. uma lida geral. Que bom. E aí vamos dando seguimento. A ideia é que eu vou agora preparar de alguma forma uma pasta nesse universo aí, online, para poder estar compartilhando com vocês, né, e vocês poderem estar mergulhando mais aí no material, no que eu já tiver na mão, né? Porque tem parte ainda que, como o Queiroga acabou de dizer, né, está escondida ainda, até para mim mesmo, né? E vai ter que surgir ainda. Um recorte mesmo que eu tenho de um material, por exemplo, de negativo colorido, eu nem me lembro direito o que é que está lá, sabe? Tem uma coisa específica que é importante, que foi no dia não, no decorrer dos dias do atentado de Marcos, que está dentro do texto que eu li hoje. Porque eu fui fazendo, como eu tive que sair correndo de casa na hora do telefonema, assim, eu peguei os filmes que eu tinha no dia e fui. Então chegou lá, foi acabando e eu fui comprando qualquer um que eu achava na frente, lá em Pesqueira, sabe? Um Uhum. motoqueiro, alguém descia, ou eu mesmo. E, sei lá, qualquer fuleiragem que tinha lá, eu comprava, e independente do que fosse, ia fazendo. Recebi depois, né, já de um tempo que chegou algumas outras pessoas da fotografia, eu pedi a essas pessoas, pô, me dá aí um filme, me dá, né, porque praticamente tinha acabado o que eu tinha na mão. Então, esses aí todos, eu nem lembro direito o que é que tem neles. Então, realmente é como o Queiroga falou E, mesmo, e, tem e muita esses coisa que não nem tem eu nem sei. contato, né? Eles estão negativo mesmo. Negativo colorido. Eu, na época, eu até mandei algumas imagens e saíram em um dos jornais de Pernambuco, porque não tinha ninguém lá, né? E aí acabou que
algumas coisas que eu tinha fotografado não tinha mais ninguém. Aí eles pediram depois, na mesma semana, e aí foram publicadas, acho que umas 2 fotos, sei lá, 4. Mas só isso, né? E no mais, esse material está guardado. Tem uma foto forte que eu me lembro, acabei de me lembrar agora, que é o... Quer dizer, forte que eu estou dizendo, a situação é forte. Eu não sei se a foto é forte não, que eu nem me lembro se ela presta. Mas é marcos assim de perfil com os arranhões, né, que rolou, porque quando ele pulou pelo meio do arame farpado, ele se arranhou. Aí tem um arranhão assim no rosto, tem não sei o quê. Aí tem uma foto dessa. Mas é isso, né? Só olhando, não sei nem se a foto presta, se não presta, mas o momento é forte, assim. Muita coisa pra gente ir descobrindo aí nesse processo. Massa. Isso também é um procedimento legal, né, cara? Tu vir antes das reuniões e ter mergulhado algumas horas desse acervo, né? Eu não sei como é que Sim, traria isso, total. se é revelar em contato, se é reproduzir assim na mão mesmo e mostrar, eu não sei. Acho que pode ser legal isso também, né? Depois de escanear e imprimir, tu fala. Ou espera escanear e imprimir, mas às vezes, numa próxima reunião, você chega e fala, cara, me deparei com uma foto olhando e isso gera uma discussão, né? Ótimo, vamos nessa. Porque, de repente, se tu conseguir, né, assim, jogar mesmo contra a luz e reproduzir ali, né, uma reprodução de trabalho, assim, né, entendeu? Fotografar o negativo e converter no Photoshop para Ah, positivo, e a gente já digital. Sim, olhar, né, assim, antes mesmo de ser um bom um scan, bom né, scan, Entendi. pode revelar já algumas coisas interessantes, né? Você pode. Massa, massa. Boa ideia. Vamos que vamos. Vamos para os próximos passos. Vamos nessa. Boa, gratidão, viu, pessoal? Valeu demais. Foi ótimo. Porra, obrigado Massa, você, cara. Animal o projeto, vai ser massa. vai ser Que show de bom. bola. Já está sendo, né? Já estou gostando aí da experiência de estar com vocês. Valeu demais.